Olá a todos e todas, eu sou o Nathan Matos. Eu sou Isa de Oliveira, tia do pavê. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o quadrinho Doce Amargo, do João Marcos Mendonça, um relato em quadrinhos do maior desastre ambiental do Brasil, que foi publicado pela Nemo, né, selo do Grupo Autêntica. E olha só, antes da gente convidar o João para fazer parte aqui e a gente poder conversar ele, enfim, interrogá-lo, né, mas de maneira alegre, digamos assim, né, Isa? E falar da importância desse quadrinho, eu queria lembrar a vocês que o Literatura BR é um portal de literatura, uma editora de autopublicação. Nós mantemos esse podcast, eu, a Isa de Oliveira, o Ivandro Menezes, e nós temos também o nosso Apoia-se, lá apoia.se/literaturabr. Você tem aqui o QR Code na tela, também vai ter o link na descrição do nosso vídeo e do nosso podcast, tá certo? Você encontra o Literatura BR aí em praticamente todas as redes sociais. Bom, vamos convidar aqui o João Marcos para estar aqui com a gente. Oi, João, tudo bom? Olá, tudo bom, Nathan, Isa? Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Nada, eu que agradeço, né? A Isa, quando eu vi o quadrinho, né? A gente estava comentando que quando eu vi o quadrinho, a Núdia me mandou. A Núdia não, o pessoal da editora mandou a newsletter e tal. Eu já mandei um e-mail e disse assim: posso receber esse quadrinho? Esse é, pode, Nathan. E aí eu falei que, tipo assim, eu já tinha dito que, eu vou dar uma lida, vou falar com a Isa se ela pode ler também, pra gente comentar sobre, porque eu acho que é um tema importante, né? Pra quem não sabe, o Doce Amargo, ele vai tratar justamente sobre o que tem ali, né? Um relato em quadrinhos do maior desastre ambiental do Brasil, que foi quando houve o rompimento lá daquela barragem, do Fundão, não foi que chama, né? Que era da Samarco, isso, né? Uhum. Em Mariana, isso, em 2015, e que teve impactos avassaladores para mais de 30 municípios, e que a gente sabe que levou vidas, levou objetos, acabou com grande parte da natureza de Minas Gerais, e que chocou muita gente, né? E esse quadrinho do João, ele nasce aí uma década depois, porque o João pensou, imagino, né, que essa história não podia morrer assim no esquecimento, porque a gente estava comentando antes da gravação, né, Isa e João, que o brasileiro ele tem uma memória curta, né? As pessoas esquecem que tivemos ditadura, as pessoas esquecem do que aconteceu com essa barragem, o que aconteceu em Minas Gerais, as pessoas esquecem com o que aconteceu aqui, por exemplo, no Ceará, no tempo da seca, onde a gente teve espaços onde os pobres e as pessoas que sofriam com a seca não podiam chegar na capital, as pessoas esquecem das enchentes recentes do Rio Grande do Sul. Então eu acho que essas obras, quando elas surgem, que no final das contas elas demarcam uma tragédia, como foi essa, de alguma maneira também elas contribuem para que essa memória não fique esquecida, né? Então já vou começar logo te perguntando, eu ia falar mais. Peraí. Eu falo muito. Respira. Hoje eu tô muito 330 volts, viu, Isa? Eita, assim que é bom. A conversa vai ser boa. As pessoas esquecem das coisas e, de fato, eu, por exemplo, não lembro nem o que eu comi ontem. Ave Maria. Mas, assim, tem memórias que têm que ser relembradas. Sim. Né? Para realmente elas não ficarem no esquecimento e mesmo porque não ficar na memória só daqueles que vivenciaram, mas para que a próxima geração saiba e aquilo entra para a história. Por isso que a gente tem uma disciplina chamada história, que é exatamente isso, para relembrar e trazer reflexões. E eu acho que esse quadrinho traz muito isso, né? Principalmente reflexões, críticas. E é isso. Vai aí, Nathan. Tá ansioso já? Eu tô um pouco ansioso. Eu acho que é porque a gente tava... eu acho que é porque, gente, assim, não falei sobre isso, mas é porque a ideia de convidar o João pra vir aqui no podcast, ela nasceu antes de eu encontrá-lo em Minas Gerais, né? Agora no mês de outubro, novembro, não me lembro mais. Acho que foi em outubro, né? Foi em novembro. Isso. Enfim.
Que eu conheci, eu estava conversando com a Ana Elisa Ribeiro lá na FliBH, na Mola, e aí conversando com a Ana e tal, de repente chega o João, eles se conhecem, acho que foi a primeira vez que vocês se conheceram, não foi? Pessoalmente, só digitalmente, a gente já tinha conversado bastante, pessoalmente foi a primeira vez, isso mesmo. E aí a Ana me apresenta, olha, esse aqui é o João e tal, não sei o quê. Aí eu digo, rapaz, eu ia mandar um e-mail pra você falar lá no meu podcast. Ele, vamos. Então talvez eu esteja um pouco ansioso por isso, assim. Mas... para quem não leu ainda o quadrinho também, antes de eu fazer essa pergunta, o João, é um quadrinho que relata um pouco da história familiar do João, da esposa e do filho e da filha, do que acontece com eles ali em Governador Valadares, né, João? Do que acontece também isso. ali com as relações familiares, com as relações sociais que eles têm com amigos, com amigas, profissionais, como tudo isso se deu, e o acompanhamento também da destruição do Rio Doce, né? E de onde nasce o título do livro, achei muito bacana como o título do livro se insere dentro do quadrinho também, e por quem esse título acaba aparecendo. E sendo um quadrinho que evidentemente se debruça sobre o real, né? Quão difícil foi? É uma pergunta bem genérica que a gente vê por assim, mas quão difícil foi para pensar realmente esse relato íntimo assim desse quadrinho, né? E também pensar nesse relato íntimo enquanto uma reportagem, porque no final das contas você faz um pouco de uma reportagem, você faz um acompanhamento de um dia a dia, digamos assim, dentro do quadrinho, porque você vai mostrando o que acontecia dentro da sua residência e ao mesmo tempo você vai fazendo com que o leitor e a leitora tenha conhecimento do que acontecia com outras famílias, com outros bairros, com outras cidades, né? Como foi estruturar tudo isso, assim? Agora passando a palavra a você, já que eu falei demais. Não, muito bom te ouvir. Olha, só de você falar eu já fiquei emocionado, viu, Natan? Porque a gente vai relembrando e foi tudo muito difícil. Foi muito difícil. Primeiro foi difícil passar pelo que a gente passou, né? A gente nunca imaginava, porque a questão ambiental é sempre uma coisa que comove a gente geralmente é empático em relação ao meio ambiente, as cidades que sofrem com isso e tudo. A gente cresce ouvindo falar da importância do cuidado e tudo. Agora, quando você vivencia isso na prática mesmo, tudo aquilo que as pessoas falam, que a água pode acabar, que sua vida pode virar de cabeça para baixo quando uma coisa dessa acontece, aí realmente muda vidas em todos os sentidos. Então, durante o processo foi muito difícil e eu fui tomando dimensão assim do que estava acontecendo aos poucos, e foi aí que surgiu a ideia do livro, que quando eu realmente fui percebendo que o que a gente estava vivendo era algo grande, assim, histórico, muito sério, e eu falei, opa, isso aqui precisa ser registrado de alguma forma. Porque eu fui percebendo também, com o tempo, que, claro, o noticiário não dá tempo de abarcar tudo, principalmente o dia a dia, o cotidiano, a vida banal mesmo da população. Isso ficava claro, né, acompanhando o noticiário. E com o tempo eu fui percebendo também como existe uma metodologia para você estava falando da memória, existe uma metodologia para as tragédias aqui no Brasil, que é muita atenção da mídia no primeiro momento, ações pontuais e emergenciais por parte do poder público, mas depois é o esquecimento, isso cai no esquecimento mesmo. E aí, quando eu fui vendo que as notícias foram rareando, foram ficando cada vez com menos frequência, eu falei, gente, ninguém vai lembrar disso, eu preciso registrar. E aí foi o que eu fiz, eu comecei a fazer um diário, fui relembrando o que aconteceu e fui anotando as coisas que a gente estava vivendo, as consequências mesmo na vida da minha família e, como você também pontuou, dialogando com o contexto da cidade. Até porque esse trajeto de destruição da lama, ele percorreu 660 quilômetros, lá de Bento Rodrigues, que é um distrito de Mariana, no interior de Minas Gerais, até chegar a Foz do Rio, que é na cidade de Regência, no Espírito Santo. E nesse trajeto, ele passou por mais de 30 cidades e essa lama tóxica ela acabou com toda a forma existente de vida que existia no Rio. E Governador Valadares, que é a cidade que eu moro, é a maior cidade desse trajeto. Na época tinha 280 mil habitantes e que dependia única e exclusivamente do Rio Doce para abastecimento. Então a gente ficou
de início, 10 dias sem uma gota d'água, sem abastecimento. E aí uma coisa que está até no livro, assim, eu até acho que poderia ter sido mais enfático nessa parte, porque na época a prefeitura falou, olha, a gente tem só a água do reservatório, vamos cuidar para usar com muito cuidado para que isso possa durar mais, porque a gente não sabe quando a água vai voltar. Com 2 dias acabou a água de toda a água que existia nesse reservatório, que era uma coisa para ser usada por muito tempo. Com 2 dias, as pessoas começam a estocar, né, fazem todo tipo de coisa para poder... Tem até uma cena, amigo, né? Que você... tem uma cena que você coloca que eu fiquei até pensando, gente, será que foi verdade ou não? Mas não importa assim, se foi verdade ou não. Que é a cena que eu acho que sua esposa tá olhando pela janela e aí você levanta e vai ver, tipo assim, que a vizinha lavando a calçada em pleno caos e a pessoa se preocupando. Inacreditável. Eu imagino que, enfim, a cidade não... Acho que isso também deve ter sido prejudicado. Eu acho que talvez a questão da limpeza da cidade, de alguma maneira, não sei, ou não. Mas assim, lavar a calçada já não existe, ainda mais em um momento de tragédia como esse, não faria o menor sentido, né? E é algo que a gente está acostumado a ver cotidianamente, né? E é muito bom como você colocou ali, porque na hora que eu li, eu disse assim, velho, se não for verdade, foi muito bom ele colocar isso aqui. Não, porque é verdade. E meio a destruição tem uma certa ironia também para fazer uma crítica social também, né? Eu tenho uma relação muito próxima com Valadares, porque mesmo que boa parte da minha infância eu passei férias, passagem, até hoje ainda passo por Valadares quando eu vou para a casa da minha tia na roça, histórias e tal, e uma proximidade muito grande com o Rio Doce, que eu pescava no Rio Doce quando eu era criança, lá na cidade de Aimorés, que é a terra do Sebastião Salgado. Minha tia morava lá, uma outra tia morava lá, então eu passava férias lá. Hoje eu passo férias na outra tia que mora na divisa. Mas quando teve essa questão da primeira vez, eu via lá um rio, gente, batia uma tristeza, eu via a mudança. Era nítido, era muito nítido, era impressionante. Porque já era triste quando passava o período, quando tinha um período de estiagem do Rio Doce, que a água ficava lá embaixo e parecia que um monte de ilhas de areia, de terra, aquela coisa assim, né? E o rio é imenso. E aí vem uma tragédia dessa que acaba com o rio por dentro. É uma morte invisível. E quando ela submerge ali, que a gente vê os peixes morrendo, a vida toda que existia dentro do rio, e a gente que está fora, né, toda a população ali ribeirinha, depende disso, o impacto é avassalador, assim. A primeira vez isso está retratado no livro, a primeira vez que eu vi o rio já com a lama, eu fiquei em choque. Porque o rio ele passa do lado do campus da universidade onde eu trabalho. E é muito bonito ali, sabe? Muito bonito. E tem uma área ali que a gente chama de prainha, que é realmente um trecho de areia com pedras e tudo, também é muito bonito. E aí eu estava indo para dar aula, porque a gente ficou naquela expectativa de quando ia chegar, e essa lama de rejeitos, ela ficou retida numa barragem na cidade de Baguari, que é no caminho aqui para Valadares, e então ela demorou um pouco, a partir do que o pessoal estava prevendo na época, a defesa civil e tudo. Então, quando eu vi pela primeira vez, assim, é o que você falou, uma sensação indescritível, e essa foi uma angústia no livro, na produção, de tentar conseguir com um desenho, e aí teve o trabalho fantástico da Mariane Guzmão nesse sentido, de conseguir também isso nas cores, de tentar conseguir traduzir um pouco do impacto que eu senti. E essa foi uma angústia, essa cena mesmo, e a cena dos peixes morrendo. Então, assim, eu tentei ao máximo. Essa cena dos peixes eu refiz umas 3 vezes, para tentar colocar um pouquinho da sensação e do impacto que eu tive. E eu sou uma pessoa, assim, olfativa. Quando você fala dos peixes, eu fiquei imaginando o cheiro, os odores, o cheiro metálico, aquela coisa assim. Aquilo ficou reverberando. Eu falei, se eu pudesse sentir o cheiro no livro,
E é curioso como, de alguma maneira, você tenta tratar sobre essas sensações, né? Tanto a questão do visual, como você disse, a dos peixes, você também comenta sobre essa questão enfim, da podridão que deveria estar também depois de um determinado momento, assim, e vai fazendo com que, de alguma maneira, o leitor e a leitora tente se sentir, e assim, o que é muito doido, assim, porque é muito distante, né, João? Por exemplo, eu estando, na época eu não estava aqui, mas enfim, aqui em Fortaleza, né, a gente se distancia muito de eventos assim, então em muitos casos, muitas vezes, a gente não consegue sentir 1% do que as pessoas geralmente sentem, assim, porque o jornalismo ele nos distancia disso também, né? A televisão, a internet talvez não tanto assim, porque coloca-se vídeo hoje em dias que as pessoas não estão nem aí. Mas em momentos como esse, talvez algumas dessas últimas tragédias, como as enchentes que a gente teve no Rio Grande do Sul, elas talvez de alguma maneira, entre aspas, se aproximaram um pouco mais das pessoas, sentir algo, se sentirem mais solidarizados, assim, não que não tenham sido também, não que isso não tenha acontecido em Minas Gerais, mas me parece que quando a gente está distante, a gente não consegue ver ou sentir, né, um cheiro, uma dificuldade de maneira presencial, seja mais difícil da gente ficar condoído, digamos, com a situação. E o quadrinho em si, em alguns momentos, eu fiquei pensando muito mais do que talvez eu tivesse pensado à época. Assim, é claro que você vê, porra, caramba, isso tudo, tanto de rio, tanto de gente envolvida. E até tava passando aqui o quadrinho agora aqui, e a Isa falou dessa questão da população ribeirinha e tudo mais, e tem uma parte aqui, eu vou intitular como um capítulo, assim, né? Que é o Atu, né? Não sei se é assim que se pronuncia, né? Sim, o Atu. Que aí tem a referência, quando volta às aulas, encontrar a Jéssica, que é uma aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo, que é da comunidade indígena Krenak, né? Então, assim, você acaba por envolver, como tinha dito, assim, outras sociedades que isso não foi repassado de maneira alguma. Pelo menos eu não vi, claro, foram muitas informações. Mas até hoje a não gente mencionam, né? tipo, quando eu vi isso aqui, eu digo, cara, eu nem tinha pensado nisso, assim, eu nem sabia que tinha essa população por ali e que provavelmente também foi muito mais prejudicada, porque a gente sabe que nessas sociedades, várias ações governamentais e várias questões urbanísticas não existem ou não acontecem, enfim, por dezenas de coisas, né? Então você inserir isso aqui, por exemplo, e tem até o destaque, né, da página, você conversando com ela aqui, que eu gostei muito, assim, faz com que a gente se solidarize muito mais, assim, né, mesmo passando 9 anos, você demorou 9 anos para pensar nisso tudo, para escolher tudo isso, então, eu acho que tu pensar nesses recortes, né, tu disse que, enfim, foi anotando diários e tudo mais, mas, para além de tu fazer esse diário e tudo mais, como que você escolheu o que ficava e o que não ficava? E como que você lidou com essas sensações? Porque eu não sei se quase 10 anos depois você consegue se distanciar tanto assim dessas memórias, porque eu acho que fica impregnada na cabeça, assim como o cheiro de peixe podre também deve ter ficado, né? Nossa, ótima pergunta, Nathan, porque agora, nesse tempo, principalmente na semana em que completou 10 anos do rompimento, foi muito difícil, sabe? Porque aquilo que eu já desconfiava, de que o rio não foi recuperado, que as ações são mais periféricas do que realmente, efetivamente, no rio, na restauração do rio, na recuperação do rio, assim, é muito triste porque, igual no dia do lançamento aqui em Valadares, foi um dia, a gente fez lançamento em várias cidades, mas o daqui foi muito especial porque as pessoas viveram o fato, boa parte das pessoas que estavam lá. E teve uma palavra de um advogado, quando ele chegou na vez dele, a gente conversou um pouco, tem duas questões assim ele falou que são assim, me marcaram muito. Uma é que em todas essas ações de indenização, nesse acordo bilionário que foi feito, em nenhum momento o Rio Doce é mencionado. Em nenhum momento o Rio Doce é mencionado. Isso me chocou muito. E uma outra, que aí diz respeito à questão dos peixes, diz ele falou assim, João, numa reedição você precisa colocar isso. Os urubus não comiam a carcaça dos peixes. Não comiam. Pesado, né? Porque é pesado. Por conta dos materiais químicos e Sim, todas essas coisas, que é metais. muito bom como você insere essa questão, que é uma questão política também,
ali, né? E de certa corrupção, se a gente parar pra pensar, porque isso tá ligado aquilo ali, em que um órgão diz que tá podendo beber a água, outro órgão diz que não, e aí tem a cena de que uma secretária, o prefeito, quem quer que seja, vai beber a água e não bebe a água, e nossa, achei aquilo ali fantástico, tá inserido. Eu tô até querendo me arrepiar aqui, porque assim, realmente tem um quê de denúncia muito forte, que tipo assim, olha só como a gente foi tratado pelas autoridades e pelos representantes das empresas que deveriam tentar minimizar. Na verdade, eles, com todo o respeito da expressão, vocês dois aqui estão nos ouvindo, mas parece que eles estavam cagando e andando para todo mundo, de todos os municípios, sabe? E é uma denúncia do total despreparo do poder público em relação à grande tragédia. Isso é no Brasil como um todo, né? O Brasil não tem... Não só... eu falo assim, né? Esse total despreparo, porque nós tivemos... Pouco tempo depois, nós tivemos outra grande tragédia tão semelhante e o despreparo continuou. Sim. Né? Os problemas continuaram. A não solução, a não... Né? Então, assim... Porque depois do que aconteceu na tragédia de Mariana, tiveram várias promessas de que as coisas iam mudar, a legislação até caminhou nesse sentido... Mas a gente viu, né, o que Brumadinho comprovou é que isso ficou mesmo mais na promessa e no papel. Porque a de Mariana é a maior tragédia ambiental brasileira envolvida com mineração. E a de Brumadinho é a maior tragédia humana, porque morreram mais de 200 pessoas. A grande maioria eram funcionários da empresa, da mineradora, sabiam dos riscos e tudo. Tem um livro ótimo da jornalista Daniela Arbex, que fala sobre sei qual é. Brumadinho, né, que é o Arrastados, que ela conta em detalhes assim, o processo até chegar naquele dia, como é que foi, assim, recomendo muito essa leitura para entender como é que funciona. Então foi difícil, assim, voltando à sua pergunta, foi muito difícil relembrar isso e ver que o perigo ainda está aí do mesmo jeito. Se a gente não tiver do mesmo jeito. Tanto que uma amiga minha, ela porque aí voltam, por causa dos 10 anos, aí fizeram várias matérias especiais e tudo. Imagino. E várias delas falando que o Rio ainda continua contaminado e tudo. E a gente tem um discurso oficial da empresa, que fala que está tudo lindo e maravilhoso, e o discurso dos pesquisadores, dos estudiosos desse fenômeno, que fala que a coisa não é bem assim. E você fica nesse meio, assim, querendo que realmente as coisas estejam bem, mas, na verdade, a gente não tem certeza nenhuma. E ela desesperada, gente com criança pequena, eu preciso mudar daqui, eu tenho que ir embora e tudo. E é sempre uma equação muito complexa, porque se envolve uma série de questões, que eu também tentei colocar um pouco no livro que você pontuou. Em algum momento, a gente vai para onde? A gente vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Exatamente. E eu fiquei uma parte do livro... ali, né? Não sei se você se sentiu assim, Isa. Teve um momento que eu parei assim, e é muito bom também a gente se ver quando tá lendo algumas obras assim, e que eu literalmente parei, eu me lembro de parar e dizer assim, velho, se fosse eu, minha esposa e minha filha, o que ia fazer? Porque muitas vezes tem isso. Às vezes a pessoa nem família tem naquela cidade onde ela reside, ou naquele estado em que ela reside, né? Por exemplo, se algo acontece assim em Belo Horizonte, na época que eu estava em Belo Horizonte, assim, tentando fazer uma proposta, o que eu faria, né? Para onde eu iria? Porque não tenho família no Sudeste, nem no Sul, nem perto de mim. E uma coisa boa, entre aspas, assim, vou colocar boa assim, entre aspas, é que vocês tinham uma família próxima, né? Em outra cidade, que vocês puderam se deslocar, tentar conseguir um pouco mais de água, isso e tal, e fazer com que tudo isso fosse amenizado de certa maneira, né? Mas ao mesmo tempo Nossa, é muito bom porque tem muitos aspectos. Esse é um quadrinho que espero que a Nemo tente colocar aí no futuro para um PNLD, porque é um quadrinho que, entrando nas escolas públicas, dá para trabalhar muita coisa, né? Porque você tem também a desestruturação social, por exemplo, quando vocês estão voltando, eu acho que da cidade da sua mãe, vocês estão voltando e tem uma questão na estrada, e que estão embarreirando a estrada, que ninguém vai passar, porque na minha cidade não está chegando nada, então você também não vai chegar na sua cidade, e é quase que um momento de um filme de terror, digamos assim, né, onde uma família, assim como outros que estão ali por trás, e você, tipo assim, o nosso carro foi o último a passar, depois da gente, eu não vi mais nenhum carro pelo retrovisor, nem nada, e eu fiquei pensando, meu irmão, e com 2 crianças no carro, velho, o que você faz, né, porque assim, é um pouco desesperador, e também, assim, tem um quê no quadrinho,
se você quiser comentar, e a Isa também, né, o que ela viu, assim, que mesmo com tudo isso, destruição de rio, com problemas no trabalho, a água praticamente zerada até para beber, tem as crianças ali que estão tomando banho naquela água horrorosa e tudo mais, tem essas viagens, e de alguma maneira tem um certo tom que faz com que o leitor vá aguentando um pouco também isso tudo que tá vendo, né? O que na verdade eu não sei se vários e várias de nós conseguiríamos aguentar, para ser bem sincero. E assim, eu pouco tempo atrás, 1 mês atrás, nós tivemos, ainda não foi esclarecido, teve um surto de diarreia aqui na região metropolitana por conta da água que está sendo consumida aqui. E não se descobriu até hoje. Eu tive isso, eu tive mal, muito mal. Imagina uma água tóxica. Então, assim, e eu melhorei uma semana, depois voltou de novo, eu comecei a consumir água mineral comprada, não tinha coragem. Sabe qual a sensação que me fez lembrar esse quadrinho? Que era recente que eu tinha vivido agora. O medo daquela água, aquilo que era fonte de vida, virou fonte de receio de morte. Né? Essa sensação, eu fico o tempo todo desconfiada da água do bebedouro. E você nem teve uma barragem destruída para atingir sua cidade, você se sentiu assim, imagina o João, a família e todo mundo ali, né? Desses municípios. Exatamente. Essa foi a sensação que eu vi quando eu li, eu falei, gente, eu aqui exatamente com problema, imagina. E passados 10 anos, esse medo permanece. Final de semana eu estava com a minha família em Montes Claros para um casamento da família e tudo. Sabe, é tão bom você estar num outro lugar que você pode relaxar e tomar um suco num restaurante. E você pode escovar os dentes sem ficar preocupado com a água ali da torneira e tomar banho sem ficar com medo de você engolir aquela água acidentalmente. Que foi o que aconteceu quando você viajou para o evento em Minas Gerais e sua família ficou... Nossa, me deu desespero, João. João, olha, eu não vou falar do João, a pessoa física, vou falar do personagem. Sim. Me deu um desespero, porque eu fiquei... Como assim ele vai viajar e vai deixar a família lá? Ele é louco? Né? Porque assim, mas assim, o desastre maior... Pensando assim, o desastre maior já vi, entre aspas, passado, digamos assim, né? Mas me deu um desespero porque, assim, como tem essas questões de violência que a população, eu fiquei pensando, velho, e se acontece alguma coisa nesses 2 dias que ele fica fora e, sei lá, o povo começa a invadir as casas, tá só a mulher dele, me deu um desespero e ao mesmo tempo também tem aquilo que, tipo assim, não pode parar porque precisava trabalhar, para além das questões que você tinha também na universidade, querendo ou não, era um trabalho paralelo que você realiza também, que é a sua profissão, né, como quadrinista e tudo. Mas me deu um desespero e você sentindo a culpa de você estar no hotel, bebendo água, escovando os dentes e a sua família lá. Eu disse, nossa, velho, eu não sei como... de guerra, né? Eu juro a você, eu disse pra Isa assim, Isa, eu não sei como eu vou falar isso pro João, mas o meu julgamento entrou em crise, porque você fica querendo julgar, ao mesmo tempo você não consegue julgar, porque você não tá naquela situação, eu não sei como eu lidaria com essa situação, e eu fiquei, caramba, velho. E assim, querendo ou não, também tem um quê de coragem, tipo assim, velho, eu vou colocar isso aqui, porque provavelmente você sabia que muita gente pega esse recorte aí da tragédia, né, e desse momento da sua vida, e vai lhe criticar, vai levar pro pessoal e tudo mais. Mas eu fiquei pensando, velho, que difícil. Porque você coloca ali justamente até para se colocar numa posição de julgamento ali, que provavelmente algumas pessoas irão fazer ou já fizeram, né? Não sei se alguém já comentou contigo assim, isso. E também porque talvez na época eu não tinha ainda a dimensão do perigo que a gente estava vivendo. Tem talvez isso também, né? Isso também. Porque você está no meio ali da coisa. Hoje a gente tem esse distanciamento, mas a coisa estava começando a desenrolar. Tanto que foi quando eu voltei dessa viagem, que aí, porque olha só, eu fiquei acho que uns 2 ou 3 dias fora, e nesses 3 dias, assim, que tiveram saques e tudo, que o exército chegou. Então, Sim. Quando eu volto e vejo o exército na rua, distribuindo água, eu falei, opa... Que foi que eu fiz? Esse negócio está mais sério do que eu imaginava. E minha esposa é da área da saúde, então ela precisava trabalhar, ela não tinha como... Sim. Ela só
podia ir no final de semana para Ipatinga, que é a cidade sim. onde minha mãe morava. Então, assim, eu não tinha dimensão ainda. É verdade, eles vão para outra cidade enquanto você viaja. Tem isso também. Pronto, isso, gente. Para diminuir para diminuir o julgamento de valor de vocês, já que estão só culpa. me ouvindo, que ainda não leram, eles foram para outra cidade, assim. Né? Tem isso, né? Você aceita assim, viajar quando eles vão para outra cidade também, tá certo. Mas eu fui assim, mas com muito medo, com muita preocupação, muita mesmo. E com aquele sentimento de culpa mesmo. Eu lembro da sensação como se fosse hoje, de chegar no hotel e a primeira coisa que eu fiz foi realmente como tá lá no livro, eu fui tomar o banho, eu tô lá, aquela água, e de repente, aí por isso que muda, né, a nossa relação com o meio ambiente, com esses recursos não renováveis. Eu tava lá tomando água, eu falei, opa, peraí, já tô desperdiçando aqui, peraí, deixa eu desligar isso rápido, porque a gente acha, né, ainda mais tomando banho em hotel, você fica aquela coisa, né, muda completamente. João, eu queria falar um pouco do livro em si. A gente tá falando do que então, Isa? Não, calma. Estamos falando dos acontecimentos. Tá certo, fala. Essa arte que você fez, né? Eu fiquei... Quando eu vi, bati o olho, eu queria ver, será que se inspirou de alguma forma? Eu achei muito semelhante à do Fabien Tomé. Eu falei, ele foi uma referência, ele foi também uma referência. E o que aconteceu, Isa? Isa? Trabalho também de diário, relatos, situações. Sim. Tanto olha, Isa, a arte, quanto também a narrativa em si. Eu achei muito parecida, porque eu pensei, nossa, se o leitor não lê direitinho o título, vai achar que é do Fabien. Então, aí eu fiquei nessa. Aí, quando eu vi João Marcos... Discordo, mas tudo bem. Deixa eu ver quem é. Quando eu vi que uma pessoa daqui, eu falei, gente, é um artista brasileiro fazendo um trabalho muito semelhante a um estrangeiro, tão lindo, tão atrativo, com a mesma pegada. Eu achei isso fantástico. A minha assim, eu tive 2 quadrinhos que me marcaram muito nesse quadrinho, nesse estilo autobiográfico. O primeiro deles, que é meio que uma referência para todo mundo que está na área, é o Maus, do Art Spiegelman, que é um relato em quadrinhos do pai dele, que foi um sobrevivente do Holocausto nazista. Ganhou, inclusive, acho que esse mais um outro que ganhou o prêmio Pulitzer lá nos Estados Unidos, de literatura. Então, é uma referência para todos nós. Agora, o que me marcou mesmo do quadrinho como veículo autobiográfico foi o Persépolis, da Marjane Satrapi, que é uma autora iraniana, que é radicada na França hoje, e esse quadrinho me marcou muito. E aí, na época, no mestrado, eu usei ele também como um dos capítulos para fazer uma análise como uma obra artística. Meu mestrado foi sobre tentar mostrar que quadrinho também era arte. E aí a minha professora falou, minha orientadora, escolhe um quadrinho para você mostrar isso mesmo e tal, fazer uma análise. Eu escolhi esse livro, então esse foi transformador. E um outro autor que me influenciou muito, Fabien também, mas foi o Guy Delisle, que é um autor canadense que mora na França. E ele viaja para alguns países, principalmente no início para a Ásia, e depois para as zonas de conflito, porque ele se casa com uma mulher que trabalha na ONG, Médicos Sem Fronteiras. Então ele foi para a Birmânia, para Jerusalém, e do tempo que ele fica lá, ele faz um diário também, em quadrinhos, um relato também. O que ele fez sobre a Coreia do Norte é um dos meus livros assim, de cabeceira, que eu já li umas 20 vezes, porque eu acho aquela narrativa fantástica. E depois eu conheci o Fabien Tomé, que foi o primeiro dele que chegou para a gente, que acho que foi o primeiro mesmo dele, que Não Era Você Que Eu Esperava. Eu achei fantástico assim, a coragem que ele teve para se colocar daquela forma, de aquele relato humanizado mesmo, de como ele lidou com a questão da filha. Então isso também me marcou muito. Todos eles foram uma referência. Eu não posso deixar de citar também o Riad Satuf, que é do Árabe do Futuro. Sim, que é uma série que é uma das minhas preferidas da vida, que eu já li não sei quantas vezes. As duas, para vocês terem uma ideia... Excelente referência. As duas são excelentes. São 6 volumes, só foram publicados 4 aqui no Brasil. A Intrínseca não publicou os 2 últimos.
E a minha irmã estava passeando em Portugal e eu falei, manda para mim aí. Ela mora na Inglaterra. Eu falei, manda para mim esses aí. Sei que ficou caríssimo para mandar os livros, para comprar e mandar, mas valeu cada centavo, porque eu pude ler o final da série e é brilhante. E aí, na questão do estilo, foi uma questão importante para mim. Quase me fez desistir do projeto. Eu sempre escrevi, trabalhei e desenhei para crianças. E eu ia comentar sobre isso. Vai lá, Rocha. Perfeito. Sempre, sempre, sempre. E aí, no primeiro momento, eu queria ilustrar o livro, mas depois eu vi o tamanho que ele estava ficando, eu falei, opa, isso vai me dar trabalho demais, eu vou não dar conta de fazer, então eu vou procurar um ilustrador. Aí conversei com alguns amigos, né, procurei uns 2 amigos assim bem chegados, que são referências na área também, todos 2 apertados com os projetos pessoais. E aí quando eu conversei com o editor, que é o Arnaud, da Nemo, o ano passado, que foi no FIC, no Festival Internacional de Quadrinhos, em Belo Horizonte, né, eu falei com ele, perguntou, e aí, João, você tem algum projeto aí para mostrar para gente e tal? Eu falei, olha, tem um projeto aí que já tem uns 10 anos, que eu estava quase 10 anos. Eu estou trabalhando com ele, aí falei, ele disse, eu tenho interesse, me manda o roteiro, que eu quero ler sim, eu tenho interesse. Eu falei, olha, tá faltando a parte final, eu só preciso de 1 mês para terminar e te mando. Ó, e já vou te adiantando que não quero ilustrar, eu queria que uma outra pessoa ilustrasse. Aí ele me sugeriu uma outra pessoa que, inclusive, estava lá no evento. Ele falou assim, João, ele está muito ocupado, ele não vai conseguir fazer. Mas deixa eu ler, a gente vai pensando em alguém enquanto isso. Aí ele leu, ele gostou muito e tal. Ele falou, olha, mas tem uma coisa, você que vai precisar ilustrar. Você não faz isso não, Ana, eu não queria ilustrar esse livro. Isso vai me dar muito trabalho, eu estou muito apertado. Ele, não, esse livro tem que ser você, não vejo outra pessoa. Aí ele conseguiu me convencer, aí eu tirei uma licença na universidade onde eu trabalho, consegui algumas horas, isso me ajudou muito. E falei, bom, agora eu tenho que achar um estilo. E aí fui lá tentando e mostrando, mandei para ele, ele não aprovou. Não aprovou. Eu falei, caramba, isso vai ser difícil demais e tudo. E aí eu tive que meio que reaprender a desenhar. E aí o Fabien e o Satuf, o Riad Satuf, foram uma referência para mim, para tentar achar um estilo que fosse o cartoon e, ao mesmo tempo, não fosse tão exagerado, porque meus desenhos, as cabeças são grandes, proporcionais, 4 dedos que eu desenhava, os dedos arredondados, aquela coisa bem estilizada. Então foi um desafio para mim encontrar esse outro estilo que continuasse cartoon e, ao mesmo tempo, não fosse exagerado. Um retrabalho, né? O tom da história... Assim, como se fosse um retrabalho para repensar o teu estilo, né? Isso, foi isso. Mas aí no final eu fiquei assim, feliz, porque mesmo assim eu consegui colocar, por exemplo, as árvores lá, que são umas árvores que não existem. Eu fui meio que construindo um estilo híbrido ali para poder contar a história. Então todos esses autores foram referência para chegar no estilo também. Não, mas ficou muito bom, muito bom. Não, mas muito bom, assim, essas referências, muito bom saber disso tudo. Eu ia até comentar, a próxima pergunta que eu ia fazer era justamente sobre isso. Sabendo que tu escrevia, enfim, que tu publicava para esse público, se tu tinha, por exemplo, pensado também um doce amargo para esse público ou não, se pensou em pegar, enfim, crianças, jovens e adultos. Eu acho que a sua resposta, pelo que tu já falou, de remodelar o teu estilo, já dialoga muito com isso. E até eu falei aqui, né, tomara que vá no futuro pro PNLD, porque é um quadrinho que ele dialoga com a gente. Eu tenho 40 anos, né? Enfim, e fiquei muito comovido com tudo. Eu tenho certeza absoluta que alguém ali que tá na 6ª, 5ª, 7ª, 8ª série, assim, dá para trabalhar muitos temas aqui envolvendo essa questão da destruição da natureza, mas muitas outras questões também, né? Pois é, Nathan, eu tive... Uma coisa que me incomodou é essa dedicatória vir na ficha técnica aqui. Mas é algo que é costumeiro por questões de caderno... Por questões de espaço, de caderno e tudo. Mas enfim. Essa foi aos 45 já na prorrogação, sabe, Isa? Pode ter sido isso, então. Será que dá para colocar e tudo? E foi por falta de espaço mesmo. Falta de espaço. E eu vi isso também uma referência foi o livro da Daniela Arbex, o Arrastados. Ela fez dessa forma também. Aí eu sugeri para os editores, eles toparam. Repetindo. Mas você ia comentar alguma coisa antes do que eu estava falando? Da questão do público infantil ou infanto-juvenil, eu tive esse cuidado, sabe? Apesar de ser
um livro para o público jovem e adulto, eu tive o cuidado de, assim, de que o conteúdo, se chegasse na mão de uma criança, não teria assim, nenhum constrangimento, nenhum problema em relação a isso. Por exemplo, tem lá a parte que existiam os saques das pessoas que Sim, conseguiam água no início, as pessoas sim. eram assaltadas na rua, e em alguns casos com muita violência, sabe? Então, eu poderia colocar a cena de violência, a pessoa tal, mas eu só deixei sugestionado, justamente por Pronto, isso. eu acho que essa é a palavra, sugestionado. É, O que eu tinha isso. comentado anteriormente, eu acho que não consegui falar assim, você consegue mostrar toda essa destruição, que eu falei assim, num tom mais ameno, mas acho que é isso, assim, em alguns contextos do livro, tem algumas sugestões, né, mesmo que são momentos de tensão e violência, como aquele do carro que eu citei, você coloca as pessoas meio que assim, com raiva e tudo mais, mas não é, que a gente sabe que poderia ser bem mais complexo do que tá ali, e Sim, foi muito sim. bom isso, assim, Bem, você bem pensar igual nisso, aqueles assim. filmes apocalípticos, né? Também é. Porque a sensação foi essa mesmo. O dia que eu vi aquela cena do exército, que eles chamam de TG, que é o tiro de guerra, onde é Aham. tipo uma sede do exército aqui na cidade, onde as Quartel. pessoas vão se alistar. Um quartel, exatamente. A distribuição estava sendo feita lá por eles. E foi uma cena de apocalipse. Uma cena de apocalipse, um negócio inacreditável. Porque a gente recebeu muita solidariedade, isso é fato, só que não dava. Gente, a cidade tinha 280 mil habitantes, é muita gente. Por maior que fosse a quantidade de água que chegava de todos os lugares do Brasil, não dava conta. E aí que eu falei assim, gente, é um negócio muito sério. Porque a água você consome todo dia, várias vezes ao dia, não só para o consumo, para preparação de alimento, para você tomar banho, para higiene pessoal e tudo. Então, não dava conta. Um Não galão de dava 20 conta. litros para 4 pessoas, se você levar em consideração que cada uma bebe 2 litros por dia, dá 2 dias praticamente só. Né? A gente gasta até hoje de 3 a 4 galões por semana. Tem 10 anos que a gente compra 3 galões de 20 litros por Por isso. semana. Aí não, que aí eu não sei o caso, porque da água, não sei como que a água tem saído aí, né? Se você pode falar, como que tem. Se realmente melhorou os índices dos níveis dos materiais e tudo da água que deve sair pelo encanamento. Mas eu uso o velho e bom filtro de barro, assim, há muito tempo. Sim. Mas que não sei se deva funcionar aí, né? Mas enfim. Pois é, o que um amigo me disse, um amigo que é especialista nessa área, que inclusive está no livro, Sim, muito bom. a quem eu me recorria, ele é uma referência na área. Ele, né, do que eu me lembro que ele falou na época, que o filtro de barro não ia filtra segurar os metais nem a pau, pesados. Uhum. Os metais pesados não. Pelo menos é o que eu me lembro de que eu conversei com ele na época. E a água hoje? Então, como que tá aí? Dá pra beber? Eu ia fazer essa pergunta. Como se ferver, né? Pra fazer igual como o pessoal antigamente, assim. Pega a água da torneira e ferve, deixa ali e depois bebe. Fica aquele gosto estranho, mas a daí é eu a não pergunta sei, né? de milhões. Essa é a pergunta de milhões. É triste. Se perguntar para mim, eu te respondo que eu não tomo. Eu não tomo. Pelo menos em casa a gente não consome essa água. E fora também já teve lugar que era a única água disponível, eu fiquei com sede e não tomei. Não tomei. Mas assim, eu faço parte de uma parcela privilegiada da população que consegue ter acesso à água mineral e comprar os galões e tudo, mas a grande maioria não dá conta e consome a água. Que vem e tem outras pessoas que esquecem, mas realmente eu não sei te dizer. Um outro amigo que é da área, ele falou assim, João, a gente, depois disso, a nossa água é muito vigiada. É muito vigiada, claro. Mas não se resolve, né? Só que não se resolve. E ainda vai demorar muito, né, tenho João? muitas dúvidas. Instaura muito, né? a sensação de insegurança. Sim, até hoje. Até hoje. Então, quando eu saio daqui, é uma sensação de paz mesmo em relação a isso. É uma insegurança em função... Gerou um trauma, né? Sim, gerou, sem dúvida. Nosso próprio organismo, nosso próprio cérebro já absorve isso como um trauma. E tem aquela sensação que é meio da nossa sobrevivência, um instinto de sobrevivência, de você tentar retomar a rotina. Então, a tendência é esquecer mesmo. Logo quando o livro saiu, até mesmo antes, o livro já estava impresso, mas eu não tinha recebido ainda, a gente está vivendo aqui no momento o período das indenizações. Então, a mineradora ela está pagando e tudo, né, as indenizações. Aí uma amiga falou assim,
eu não sei se é justo a gente receber esse valor, porque é uma quantia significativa por pessoa. E aí ela falou, não sei se é justo receber. Eu falei, olha, você está precisando de ler o livro para lembrar o que a gente passou. E ela estava aqui na cidade. E é uma cidade só apenas, né? Viveu. Quantos municípios, quantas pessoas não foram atingidas? A questão financeira é o menor, assim, é a menor das... É o menor. Das questões que eles poderiam resolver, né? E assim, e a questão financeira, ela cura, tanto que o nome é Programa Indenizatório Definitivo. A pessoa que adere a isso, ela abre mão de qualquer ação no futuro. E o que os especialistas me contaram, que também está no livro, é que as consequências, os impactos na saúde do consumo de água com esse alto índice de metais pesados, ele só vem com o tempo lá para frente. E é muito nisso que as empresas se safam, porque fica difícil você comprovar que realmente foi por causa disso. O rio, ele já era maltratado e já era poluído antes. Isso precisa ficar claro também. Só que ainda existe uma possível salvação para ele, né? Talvez. Isso, e o que o Sebastião Salgado também, né? Porque a água que chegava era tratada de impurezas, de coisa não tóxica, envenenada, é diferente. E uma coisa que o Sebastião Salgado falou na época, numa das entrevistas, e que eu anotei, e inclusive está no livro, é que existia uma vida de plantas, que, de certa forma, filtrava um pouco essa água do rio, que era uma filtragem meio que natural das algas, não é da minha área, mas o tipo de planta que existia, do ecossistema, que fazia parte, ajudava a dar uma filtrada na água. E esse ecossistema ele foi dizimado, os próprios peixes também. Muito doido isso. E aí o que eu li agora recentemente é que o rio está sendo povoado com peixes que não faziam parte desse ecossistema. E que acabam exterminando um pouco, ou assim, o que se tentava dos peixes antigos, né? Sim. Tá mudando, o habitat tá sendo modificado, né? Mudou, o habitat mudou, o ecossistema mudou. Então, a forma como isso está sendo feito... migração, né, de animais, aves... Sim, mudou todo o ecossistema. Se os peixes morrem, eles não têm como se alimentarem dos peixes. Então, eles vão... Não, sim. A migração vai acontecer. Isso, mudou completamente. Então, você via no centro da cidade cobra indo para o centro da cidade ali, porque o rio é relativamente perto. E tem uma história que eu preciso contar, que é a questão dos cheiros que você falou, é que nessas entrevistas sempre me perguntaram qual que é a parte que mais te impactou. É justamente o dia que eu estava levando minha filha na escola, a dela não fechou porque eles tinham um poço artesiano, que inclusive ajudava os hospitais, as famílias podiam ir lá para poder pegar água, isso foi bem legal. E a gente estava chegando na escola e estava um cheiro de... Ela falou, papai, tá um cheiro de praia aqui, que era um cheiro de maresia, de peixe. Sim. Ela, mas agora tem praia, ela tinha 7 anos, mas agora tem praia aqui na cidade? Eu falei, realmente está com cheiro de peixe. Era o cheiro dos peixes mortos do rio. E a escola fica longe do leito do rio. Então aquele cheiro de peixe morto estava assim, estava impregnando a cidade. Eu fiquei assim horrorizado com aquilo. Impressionado. E muita gente tentou salvar os peixes, né? Isso também está no livro. Perto aqui do meu bairro tem uma lagoa artificial. E aí o que aconteceu? Muita gente tentou levar os peixes do rio para essa lagoa, na tentativa de salvar. Só que eles também não resistiram. Eles morriam asfixiados com a lama, eles não conseguiam respirar com a... Porque a lama é muito densa. Sim, e aí então já tinham sido atacados pela lama, né? Então, mesmo na lagoa, você via vários peixes mortos de gente que tentou levar os peixes para lá. E na margem do rio nem se fala, aquela quantidade absurda de peixe. E aí, assim, eu fiquei impressionado de saber o tanto de peixe que tinha no rio. Diferente. Você diz da quantidade, né? Da quantidade. Eu não lembro, eu não sei quantas mil toneladas de peixe. Que loucura. E todos eles mortos, todos mortos. João, nossa, não vamos terminar nessa fala todos mortos não, porque já é pesado o quadrinho. Vamos terminar, Vamos tentar terminar mais... Pode falar.
Sobrevivemos. O que eu tenho feito? Nas dedicatórias, eu sempre faço o desenho. Toda dedicatória minha eu faço com um desenho. Eu falei, que desenho que eu vou fazer nesse livro? Porque, né, o livro fala, os personagens, né, sou eu, a minha família e tudo, mas eu sempre falo que nós não somos os personagens principais. Para mim, o protagonista do livro é o rio. Sim, Tanto sim. que na capa ele aparece em primeiro plano. Ele aparece em E a primeiro gente plano. está a Pra todo mim, o rio é momento o falando do rio, voltando ao rio, né? Durante a narrativa. Do rio. Isso. E eu sempre faço um peixe sorrindo. Desenho um peixe sorrindo. Eu brinco, olha, é o único peixe vivo do rio. Do livro, aliás, Do né? livro. Mas ele simboliza também a esperança de que esse futuro possa ser melhor e principalmente para que tragédias como essa não aconteçam novamente. Né? A gente percebe que existiu uma mudança na legislação, né, de licenças para mineração. As próprias mineradoras aqui do estado, elas não usam mais aquele modelo de tratamento, né, de barragem, de alteamento a montante, que vai usando o próprio rejeito da lama para construir os muros, né? Isso não é feito mais. Mas muita coisa, esse modelo precisa ser repensado, porque essas barragens ainda estão, não sei quantas que ainda tem no estado, elas estão sendo desativadas, mas é um processo muito lento. Várias cidades ainda correm o risco de rompimento, né? Barão de Cocais, Congonhas do Campo, Ouro Preto. Então, tem várias cidades que ainda correm o risco da barragem se romper, então, estado crítico. Então, assim, muita coisa melhorou, mas muitos problemas ainda persistem, e esse modelo que precisa ser repensado. E, principalmente, um modelo onde as pessoas elas eram colocadas na última escala de importância. Sim. Na última escala. Era como se fosse um detalhezinho pequeno ali no meio dessa estrutura, desse modelo econômico. Gente, a mesma paisagem, tá vendo? Os mesmos a Isa está mostrando, gente, que no final do livro tem uma foto do dia 9 horas antes, né, da contaminação, né? Sim, horas antes. Da lama, e aqui logo depois. Olha a diferença. É só para situar quem tá só ouvindo a gente, que a Isa está mostrando duas imagens que aparecem no final do livro, que uma é do dia 9 de novembro de 2015 e a outra do dia 10 de novembro de 2015. Assim, no período de 24 horas, a devastação é possível ver na foto que está no livro. E essa questão das fotos é importante porque a gente conseguiu a autorização de outras fotos, dos peixes mortos, das filas, do exército. E aí a gente conversando com o editor, o Arnaud, e até em função da falta de espaço mesmo, eu falei, e aí, como é que a gente faz e tudo? Ele falou assim, João, essas fotos e o fato delas terem as datas, né, a data, né, do dia 9, do dia 10, isso assim, para mim, ele falou, isso para mim simboliza todo o restante. Você já tratou das questões lá, tem do exército na rua, dos peixes mortos e tudo. Eu acho que fica mais simbólico, assim, eu acho que ela é indicativo de tudo mais que aconteceu, né, naquela época. E eu sempre falo que é uma história que, e é uma outra questão que a gente discutiu também, é se a gente ia colocar como é que estão as coisas hoje, que sempre me perguntam. E ele falou, e eu concordei, eu falei assim, olha, João, essa história ainda não acabou, não, então corre o risco da gente colocar agora no lançamento, mas daqui a uns meses vai estar desatualizado, e foi justamente, porque saiu agora, nesse mês, está correndo uma ação na Inglaterra, e a corte lá aceitou a ação. Porque vale lembrar que, passados 10 anos, ninguém foi punido ainda. Ninguém foi punido. Isso é importante falar. Então, aí essa ação está correndo lá, e aí eles vão definir, vão dar o veredito, acho que em outubro do ano que vem, que é a previsão, ou novembro, mais ou menos nessa época. Então, o fato de ser acolhida a ação na Inglaterra, que uma das sócias é uma empresa australiana, eu acho que tem parceria com alguma outra inglesa, agora eu realmente não lembro, mas o fato da ação ser acolhida foi vista como uma vitória aqui da cidade, né, pela busca para ver se justiça. Alguém consegue punir alguém, já que o Estado brasileiro, infelizmente, até agora... E outra coisa importante, assim, para a gente fechar, é porque o que eu percebo é que, passado esse tempo, esses 10 anos, tudo vira estatística, vira número, vira cifras. Mas a gente pagou não sei quantos bilhões de indenização.
mas tantas pessoas foram indenizadas. Mas aí se esquece da questão humana, da tragédia humana, das dúvidas, das angústias, das incertezas. Então, o livro é justamente uma forma de mostrar que, opa, peraí, no meio desses números, dessas tragédias, existem pessoas, não é só a questão da subsistência, porque aí tem a questão da Jéssica, minha aluna Krenak, de mostrar que é uma relação espiritual com o rio. Sim, sim. É um outro tipo de relação, sim, não é só a subsistência. Eu falava, as crianças, ela falou isso, está no livro, assim, João, você imagina a dor que é, se o rio está doente, a gente fica doente também. Ela falou assim, a dor de você ver o rio que você nadava na infância e você tá ali de frente para ele e você não poder nem molhar as mãos no rio. Então isso não existe uma mais violência. Rio praticamente, né? Não existe. Né? Não existe. Aí você vê lá ele, às vezes, igual nesse tempo de estiagem, ele tá lá numa cor até bonita, mas é só chover que aquela lama lá, ela sai do fundo do rio e ela volta e contamina, né, mais a água. Sim. Bom, eu acho que você até respondeu a última pergunta que eu ia fazer, que era voltado, eu acho, para esse seu comentário, que era se você não acreditava, assim, mas se você pensava que o doce amargo ele poderia ser utilizado como uma maneira de contribuir para mobilizar, não digo algo, nenhuma ação, nem nada agora assim, nesse sentido, que 10 anos se passaram, né? Mas de mobilizar talvez essa... É isso que você disse, assim, vira estatística, né? Vira número e isso contribui para que mais facilmente vire história e a gente esqueça, né? Então, assim, eu acho que é isso. O doce amargo, ele vem, ele acontece, você levou todo esse tempo para produzi-lo, porque, enfim, provavelmente teve as questões internas suas e o mundo também, né? Acontece. Então, eu tenho plena consciência que o doce amargo, ele com certeza ele pode contribuir para que a gente pense muito sobre justiça social, né? Para pensar sobre natureza, sobre como a gente se relaciona, sobre como o Estado também, de alguma maneira, tem que estar preparado para desastre, entre outras coisas, né? E você me perguntou sobre o tanto que foi difícil o que ia entrar no livro, que ia ficar de do fora. recorte. Pois é, porque aconteceram muito mais coisas. E aí chegou uma hora que eu falei assim, gente, se eu for colocar realmente tudo que eu vivi, o livro vai ficar... Vai dar 2 desse aqui, né? Vai dar muito... Nossa, mais, eu falei, né? Bom, aí... É muito tempo. Realmente o livro... e para o livro nascer realmente... Eu falei, eu preciso fazer um recorte, e aí fiz o recorte do primeiro ano, e mesmo nesse primeiro ano, muita coisa ficou de fora. Então eu falei assim, eu tenho que dar, pelo menos, para eu conseguir fazer o livro, eu tenho que fazer esse recorte e colocar os acontecimentos que vão dar uma ideia geral do que aconteceu, mas muita coisa ficou de fora. E muita coisa que eu nem fiquei sabendo. Aí as pessoas falam, olha, comigo aconteceu tal e tal coisa. Eu falei, caramba, se eu soubesse, isso daria para entrar no livro, com certeza, porque são muitas histórias. Eu contei a minha, mas tem muitas outras histórias assim que podem ser contadas. Doce amargo, outras histórias, né? Doce amargo. Outras histórias, volume 2. Né? Não que a gente queira falar sobre isso, mas enfim. Foi só pois é. Com as histórias de outras pessoas, né? Eu tinha muita vontade de contar sobre Barão de Cocais, porque eles vivem em estado de alerta e de medo permanente o tempo inteiro. A avó dela mora lá, eu lembro que ela me contava o desespero, assim, não sabia se trazia a avó para cá, se deixava, a avó tem um apego com a casa, com a coisa, é uma coisa assim... Pesado. Agora não estão falando mais, mas assim... Mas vamos ver, vamos ver o que né? Tem que ver lá agora com o Arnaud, com a Nemo. Eu já tenho algumas ideias, vamos ver para onde a gente vai. Eu espero que se Deus quiser. Mais quadrinhos frutifiquem aí para você. Nesse sentido, acho que ficou clara aí a pegada desse livro, mesmo que venha de um local que a gente não queira que venha, assim, acho que o trabalho foi muito bem realizado, enquanto se a gente pensar as questões técnicas, foi tudo muito bem realizado, né, as referências que você disse, mas para além dessa referência, você repensar o seu traço, como você explicou pra gente, e eu acho que a gente ganha mais, né, se a gente tiver mais obras do João pensando aí, coisas mais complexas, assim. E é muito bom ver profissionais que acabam dialogando com áreas distintas, né? A exemplo, vou citar uma autora que eu publiquei, uma autora chilena, ela sempre escreveu muito livros infantis, livros ilustrados, né? E quando ela passou a escrever livros para adultos, vamos chamar assim, né? Os protagonistas continuaram sendo crianças, né?
e sempre vendo pelo olhar das crianças, e os prêmios, as novelas delas são excelentes. Então, assim, espero que o Doce Amargo aí contribua muito aí pra tua carreira também, de pensar essa seara adulta, vamos colocar assim, entre aspas, porque é um quadrinho que não lida só com o público adulto. Bom, eu acho que já batemos aí nosso tempo, né, Isa de Oliveira? Alugamos o João aqui por uma conversa que eu considero que foi muito boa. É ótimo, ótimo. Eu amei conversar com vocês. Coisa boa, conversa boa demais. Espero que no futuro a gente volte para falar de outro livro ou de outros assuntos também, porque o Literatura BR ele fala de, enfim, de diversos assuntos ligados aí à leitura e tudo mais. E de repente, no futuro a gente se une para fazer alguma ação em conjunto, João. Pensar aí os quadrinhos aí, enfim. Prazer. Vamos pensar em alguma coisa. Vou pedir para a Isa pensar e a gente perturbar você depois aí, ano que vem, quem sabe, 2026. E eu não sei se você quer falar ainda alguma coisa, João, para a gente finalizar. E eu acho que é isso. Eu quero agradecer pelo carinho do convite, por essa conversa tão boa, pelo retorno que vocês deram do livro. Eu fico muito feliz, muito feliz. Vale a pena. A gente sabe, né, que tem um saudoso editor, o Alencar Mairink, ele falava assim: João, a parte mais fácil do processo é fazer o livro. Ele falou, e olha que isso é difícil pra caramba. E agora a parte mais difícil é fazer o livro chegar até as pessoas. Isso, perfeito. E então, quando o livro chega e tem retornos assim tão positivos quanto o de vocês, que as pessoas têm me dado, isso faz valer a pena todo o investimento de tempo, de dedicação. Minha família que sabe que eu fiquei praticamente ausente, né, de qualquer vida social durante 7 meses, assim, produzindo o livro, nessa parte, né, final. Então é muito bom ver quando o livro chega até as pessoas. Essa é a melhor parte. Não, fico com muito certeza, feliz e muito agradecido. Ô, João, muitíssimo obrigado pelo convite. Isa de Oliveira, muitíssimo obrigado aqui, novamente. Sempre à disposição. Eu adoro falar de livro, poesia, quadrinhos. Tamo junto. Então é isso. Foi muito bom também, eu adorei. Gente, muito obrigado a todos e todas vocês que nos acompanharam até aqui. Sigam o Literatura BR, avaliem o nosso podcast lá no Spotify, se inscrevam no nosso canal, enfim, e leiam, evidentemente, Doce Amargo, do João Marcos, que está aí nas livrarias, nos marketplaces, no site da Nemo também, de maneira online. Qualquer coisa, vocês perturbem ele no Instagram. Vou deixar o perfil dele aqui na descrição. E, bom, é isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Beijo. Beijo.